Olá pessoal do ETC, tudo bem? Pessoal do segundo ano. Vamos dar sequência a mais uma aula aqui sobre o estudo das soluções, tá bom? Bom, gente, na aula anterior nós apresentamos medidas de concentração na sequência aí das nossas aulas do bimestre, tá? Então vamos lembrar, a gente apresentou no início o conceito de solução, depois apresentamos o conceito de solubilidade, depois medidas de concentração. Antes, classificação de soluções, perdão, e depois medidas de concentração. Na aula anterior, vocês tiveram contato com a medida título, que é a porcentagem de soluto, e a concentração comum, que é a relação da massa de soluto pelo volume de solução. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a chamada concentração molar ou molaridade, que é uma outra maneira de medir concentração de soluções. Tá? Bom, o que é a concentração molar? Ela expressa a relação entre quantidade de soluto em mol, aí aquele detalhezinho, tá, gente? Mol a gente não vai tratar aqui porque é uma matéria já estudada, tá? Mas mol é uma quantidade, é um conjunto que representa a quantidade em química, né? Comum na química, tá? Então a gente vai representar não massa, mas quantidade de soluto, tá? É lógico que associado a uma quantidade de sua massa, mas nós vamos expressar em função do mol. Mol de soluto pelo volume de solução em litros, como a gente já vinha apresentando na concentração comum. Organizando essa expressão em fórmula matemática, nós temos essa representação. O M representa a molaridade, que a gente acabou de mostrar aqui em cima. O N é a quantidade em mol de soluto. Tá? Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Aqui aparece para vocês na tabelinha do lado que o N representa o número de mols, a quantidade em mol da matéria, no caso do soluto. E o V como volume da solução. Tá? Muito bem, essa expressão. Agora, gente, como eu posso representar o N, representar como massa qualquer dividido pela massa molar da substância, eu posso substituir essa fraçãozinha no lugar do N. Tá? Agora só um detalhezinho rápido, eu falei meio rápido aqui. O Mzinho de cima, quando eu falo massa comum, é uma massa qualquer, tá? Pode assumir qualquer valor de massa. Agora, o de baixo, que está maiúsculo, letra de forma, ele representa a massa molar da substância. Essa massa molar, ela é um valor tabelado. Aqui, na verdade, eu vou pedir para você desconsiderar esse grama que está aqui, porque na realidade a unidade de massa molar é grama por mol. Então, o valor da massa molar é um valor tabelado, é o valor da massa em gramas para 1 mol daquela substância. O Mzinho de cima pode assumir qualquer valor. Quando você vê a relação entre esses dois valores, você tem a quantidade em mols. Como eu vinha dizendo, se você substituir essa fraçãozinha dentro do valor do N, essa expressão da molaridade ganha essa cara. Uma massa qualquer de soluto dividido pela massa molar do próprio soluto vezes o volume de solução. Tá? Então é importante que vocês entendam que essa expressão é a mesma coisa dessa. Eu não apresentei para vocês uma fórmula nova. Nós apenas apresentamos maneiras diferentes de apresentar a mesma relação. Aí você fala assim, quanto que eu vou usar uma ou outra, professor? Depende. Tá? A maior parte das questões trabalham com massa. Você pode usar direto na segunda forma. Se envolver o mol diretamente, você trabalha com a primeira. Tudo bem? Vamos a um exercício resolvido, tá? Na água potável, o nível máximo permitido de íon sulfato, aí ele representa o que é esse íon sulfato, né, um ânion, 2,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Sabendo que a análise de 0,1 litros de água de um poço revelou a presença de 1,92 vezes 10 a menos 2 gramas de íon sulfato, responda: o nível de tolerância foi ultrapassado? Justifique a sua resposta com os cálculos. Tá?
Então deixa eu chamar a atenção para alguns detalhes aqui, ó. Percebam que isso aqui, 2,6, 10 a menos 3 mol por litro, ele é um valor de concentração, 1 mol por litro aqui. Tá? Só que essa concentração é o máximo permitido. Então vocês vão reparar que no início eu não vou me preocupar com esse número. Eu vou fazer um cálculo de concentração com os valores encontrados no poço e em cima desse valor eu comparo com o limite. Tá bom? Então vamos levantar os dados do problema. Ele comenta pra gente que o volume de amostra de água que foi tirada do poço foi de 0,1 litros. Seriam 100 ml, né? Mas vamos deixar em litro porque é a unidade que nos interessa depois na hora de fazer a conta. Ele fala que na análise, nesses 0,1 litros, foi encontrado 1,92, perdão, vezes 10. Gente, aqui um erro, tá? Na verdade aqui é grama. Esquece esse... Deixa eu riscar aqui, ó. Na hora de montar eu vacilei um pouquinho. Esquece esse litro aqui. São gramas, tá? Gramas, porque é massa, né? Não é volume. Perdão, tá? Me desculpem. Só pra gente não parar o vídeo aqui e ter que começar de novo e nem editar. Tá? Muito bem. O que mais a gente tem? Aí ele quer saber... Na verdade aqui a molaridade, pessoal, também escrevi errado, tá? Deixa eu riscar aqui, ó. O que ele quer saber nessa questão é a molaridade, tá? Não é o Mzinho não, o Mzinho ele foi dado aqui, me desculpe aqui, a gente faz uma improvisação rápida aqui. E em negrito aqui no final do enunciado, foi dado para você a massa molar, tá bem destacada aqui em negrito, ó, mas eu achei por bem repetir aqui, 96 gramas por mol. Esse valor que eu falei para vocês que é tabelado. Então assim, como cada elemento tem o seu, esse valor de massa molar tem que vir dado para você. O que pode acontecer às vezes é 96 já é a massa do S somada com os 4 oxigênios. O enxofre com os 4 oxigênios. Pode ser que alguma questão te dê por elemento. Aí você tem que fazer a soma para chegar no 96. Tá? Mas como aqui foi dado já somado, a gente ganha tempo, uma conta a menos para fazer. Tá? Vamos lá. A expressão é essa aqui da molaridade. Aí você fala assim, professor, está usando a segunda expressão. Sim. Por quê? Porque eu estou com massa e massa molar. Então já vou usar a segunda expressão, porque eu mato aqui o problema numa única conta. Feito isso, confiram. A massa está em gramas, tá? Uma correçãozinha rápida que eu fiz aqui, mas me perdoem. O volume já está em litros. Então nós temos a massa do soluto, a massa molar do soluto, que é o valor tabelado, e nós temos o volume de solução. É só substituir. Molaridade igual. A massa do soluto, 1,92 vezes 10 a menos 2 gramas. Embaixo, o 96 é a massa molar do soluto, o 0,1 é o volume de solução, já está em litros. Daí para frente é matemática. Em cima eu vou manter o número, né, decimal, eu vou resolver essa multiplicação de baixo aqui do denominador. Vai dar 9,6. Aí, gente, matemática, tá? Você vai pegar, só trocar aqui a cor, você vai pegar 1,92, vai dividir pelo 9,6 e vai chegar no 0,2. A potência acompanhou a conta. Tá? Então aí é questão de matemática, tá? Muito bem. Me sumiu o mouse aqui. Bom, 0,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Se você quiser, você pode representar aqui, saindo da notação científica, não é nem notação ainda, perdão, né? Mas saindo da potência em número, seria 0,02 mol por litro. Só deixar meu mouse aqui. O amarelo no fundo branco não ficou legal, não. Aí, agora melhorou. Tá? Bom, agora nós calculamos a concentração? Calculamos.
Só que esse valor é o valor de concentração do íon sulfato na amostra que foi analisada. A pergunta é: o nível de tolerância foi ultrapassado? Então eu tenho que comparar o que eu encontrei com o nível máximo permitido. E você vai observar isso aqui, ó. O máximo é de 2,6 vezes 10 a menos 3, ou, em decimal, 0,0026. Então dá para você perceber que esse valor presente na água é bem mais alto do que o valor tolerado. Conclusão: a quantidade de um sulfato nessa água ultrapassou o valor tolerado. Quer dizer, eu trabalhei com uma concentração para chegar nessa relação aqui. Tudo bem? Pessoal, é isso, né? E em cima dessa aula, vocês terão uma lista de exercícios para resolver como atividade ainda para o primeiro bimestre, tá bom? Cuidem-se, todos estejam bem e um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.